coisa perigosa na religiosidade, ao meu ver, é o fato das pessoas, com base nessa religiosidade, que para mim não faz o menor sentido, acreditar de que nós, como seres religiosos, não podemos às vezes sofrer, não podemos às vezes chorar, não podemos às vezes se sentir angustiado, preocupado, desanimado. Isso são coisas para aqueles que são desprovidos de qualquer espiritualidade. Agora, pessoas como eu e você, que temos uma espiritualidade, que cremos em Deus, temos uma religião, essas coisas não são proibidas. Nós não podemos experimentar tristeza, não podemos experimentar decepções. Mas, assim como na matemática, algumas vezes, ou por alguma decisão errada que nós tomamos, ou pela vida, ou pela complexidade da expressão, ou do problema que você está tentando resolver, as coisas não saem do jeito que você gostaria. Pessoas que andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres, foram testemunhas das ações de Jesus, mas quando Jesus morre, quando as coisas não saem do jeito que eles esperavam, eles desanimam. A impressão que dá é que eles estavam voltando à sua outra vida, à sua velha vida, voltando às velhas práticas, abandonando tudo aquilo que eles haviam aprendido. Estavam desanimados, estavam tristes, estavam aborrecidos, as coisas não estavam saindo como eles queriam. E aí, o Senhor Jesus aparece para eles, e acontece que você viu aí no texto. O que eu quero dizer para você nessa manhã é algo que eu espero que produza no seu coração fé, que produza no seu coração confiança em Deus, mas que acima de tudo faça com que você reavalie a esperança que você tem em Deus. Porque pode haver alguns equívocos que fazem mal para a gente, para a nossa alma. Pois bem, o primeiro equívoco que eu acho que nós incorremos muitas vezes é quando nós permitimos que as circunstâncias da vida, elas venham a nos enganar com relação a quem Deus é. Circunstâncias da vida que comprometem para nós a ação de Deus na história. Note bem que esses irmãos estavam tristes, abatidos. E qual era a razão disso? Eles, antes da morte de Jesus, eles estavam empolgados, estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas e eles estavam todos ali com o coração cheio de alegria, provavelmente experimentando coisas que nunca tinham experimentado antes. Imagina você se transportar para aquela época, para aquela história, e você vê Jesus curando os enfermos. Nunca antes você havia visto algo como aquilo. Você vê Jesus multiplicando os pães, você vê Jesus falando palavras que alguém havia dito, e ele falando sobre um novo reino, falando sobre uma nova ordem, falando sobre Deus de uma maneira que você nunca ouviu, e você enche o seu coração de alegria e tudo vai bem. Aí chega num momento, ele começa a falar em cruz, começa a falar em morte, você então acha que isso é figurado, não é literal, ele não está sendo literal na sua fala, e ele vai à cruz e morre, e você fica com aquele gosto na boca e dizendo: o que aconteceu? Onde foi que eu me perdi nessa equação? Mas aí, no caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus vai ao encontro deles, e aí você tem esse texto. Olha o que ele diz a eles, no 24, de 25 a 26. Ele faz essa, vamos dizer, uma certa bronca que Jesus dá neles. Ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Vocês são lentos para entender as coisas. O que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Cristo, não foi algo que escapou das mãos de Deus. Não foi algo que Deus não pôde prever. Não foi algo que Deus não pôde perceber. Não é algo que não estava no conhecimento dele. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte: que ainda que as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, elas se mostrem negativas, as piores possíveis, é comum que nós, humanos, nos sintamos abatidos,
nos sintamos aflitos, às vezes até desesperados, tristes. Essas coisas abatem a todos. Todas as pessoas em todos os lugares estão sujeitas a esse sentimento de depressão. Mas estas circunstâncias que nós vivemos, que nos afligem, não afligem a Deus. Significa, sabe o quê? De que o plano de Deus para a redenção da humanidade nunca foi abalado. O plano de Deus para o seu resgate nunca foi comprometido. Ao nosso ver, as circunstâncias, às vezes, elas podem comprometer em nós a nossa esperança em Deus. E as pessoas começam, então, a como formigas num formigueiro. Já viu quando você pega um pedaço de pau? Quando você era moleque, eu sei que você fazia isso. A Clarissa não fazia isso, mas eu fazia. Tinha um formigueiro, a gente pegava um pedaço de pau e ia lá cutucava o formigueiro, só para ver as formigas todas alvoroçadas, todas correndo, uma para lá e para cá. Acho que elas ficavam dizendo, o que aconteceu? O que foi? Onde é? Quem foi que fez isso? Imaginando que as formigas falavam. E as pessoas ficam assim, como se Deus estivesse perdendo o controle das coisas. E aí vem uma situação política que a nosso gosto, pessoal, é desfavorável, nós não gostamos. Aí de repente vem uma pandemia mundial. Agora acabou de vez. Agora acabou de vez. Gente, chega, é o fim dos tempos, acabou. Deus vai antecipar a volta de Jesus, porque é demais até para Deus. Isso é um equívoco. Porque eu volto a dizer para mim, para você, de que as circunstâncias às quais nós somos submetidos, às vezes boas, às vezes nem tanto, elas não comprometem a ação de Deus na história da humanidade. Eu tenho que citar para vocês o Salmo de número 46. Quando eu lia isso, eu fiquei maravilhado, porque o Salmo de número 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha o verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Olha só, as formiguinhas. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecedores. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. O verso 10 diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Para Deus não há conflito. Eu gosto muito da versão que eu estou lendo, que é a nova versão da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Mas o verso 10 aqui diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Mas eu gosto da João Ferreira de Almeida, ela diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que eu quero trazer para você nessa manhã de domingo? Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria. Existem sim circunstâncias que nos ferem, que nos deixam mais tristes. Existem circunstâncias que nos deixam mais felizes. Existem circunstâncias que vão tirar um pouco a nossa paz, a gente vai ficar um pouco angustiado, a gente precisa orar, precisa da companhia de amigos, a gente precisa fazer alguma coisa para que aquela situação passe. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que o Deus que nós cremos, Ele não está sujeito a essas circunstâncias, de modo que nada do que pode nos ferir fere a Deus. Deus está no controle da salvação, do plano da salvação da humanidade. Então não vamos, às vezes a gente coloca, queridos, eu preciso dizer isso para vocês. Orar é muito bom, é muito importante. Evangelizar é muito bom, muito importante. Encorajar uns aos outros é muito bom, muito importante. Eu não tiro mérito de nenhuma dessas coisas. Mas eu fico preocupado quando a gente coloca essas coisas numa categoria de como se nós fôssemos os salvadores de Deus. Como se Deus estivesse em apuros.
e nós precisássemos aqui, gente, vamos fazer uma coisa aqui, vamos nos unir, vamos chamar o pessoal. A coisa tá feia, o diabo tá solto, tá atacando todo mundo, e Deus aí tá perdido, então vamos nos unir, vamos ajudar Deus, vamos dar uma força para Deus. Mas Deus, Ele é soberano, por isso que Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando nós nos movemos, e devemos nos mover, não é porque Deus está em apuros, não é porque Deus está lá com os seus braços imóveis, esperando que alguém ore, porque se a gente não orar, Deus não move o braço dele. Não! É porque nós nos unimos àquilo que nós acreditamos, nós nos unimos àquilo que Deus chama de bom. Ele diz, é bom. Então a gente se une a Ele e faz o que Ele está fazendo. Aliás, a gente, em vez de ficar preocupado em mover o braço de Deus, em controlar o braço de Deus com as nossas orações, a gente está preocupado em ser os braços de Deus, ser a boca de Deus, ser a perna de Deus, e não ficarmos aterrorizados com as circunstâncias. As circunstâncias negativas, elas só servem para uma coisa, para nos fortalecer, para a gente se unir, para a gente interceder, para a gente procurar quem é amigo, para a gente procurar quem é irmão, para a gente ajudar aquele que está chorando, para a gente ajudar aquele que está sofrendo, para a gente fazer como o pastor André tem feito e ajudá-lo. Vamos conseguir o máximo de cestas básicas que nós pudermos e vamos ajudar aqueles que têm fome. Porque apesar do fato de Deus não estar sendo abalado pela crise, nós somos abalados pelas crises. Nós somos, às vezes, abalados pelas coisas que nos acontecem. Segunda coisa que eu queria dizer para você é que eu respeito muito a sua fé, eu respeito muito como você enxerga isso. Mas eu tenho muita dificuldade, e eu já disse para alguns aqui, com a famosa frase, Deus está no controle. Deus está no controle. A gente diz isso com muita frequência. Eu acho que existe em nosso meio espaço para nós termos opiniões diferentes. Correto? Existe espaço para você dizer, não, eu penso isso mesmo, acabou, não quero discutir. Se é assim que você vê, isso faz bem para você, você lida bem com isso, tudo bem. Eu não consigo lidar bem com isso. Porque, note bem, se eu disser que Deus está no controle de tudo, eu teria que dizer que a situação do nosso país é culpa de Deus. Deus não está fazendo o trabalho dele, Deus não está controlando direito. Se eu disser para Deus, para vocês, que Deus está no controle do que acontece no parlamento, em Brasília, eu ia dizer para você que eu acho que Deus, com o risco de dizer que Deus não está fazendo um trabalho muito bem feito, porque há muita corrupção, há muito desvio, há muito dinheiro desperdiçado. Aí você vai dizer, Leandro, você não acredita que Deus não esteja no controle? Eu acredito que Deus está no controle do plano da salvação. Deus está no controle no que diz respeito à redenção da humanidade. Note que esses irmãos estão indo para Emaús. Jesus teve que ir até lá para dizer para eles, volta, vocês estão equivocados. Tudo isso que aconteceu, todas essas coisas, nenhuma delas ofusca o plano de Deus. Deus continua no controle. Se Deus e Jesus estivessem controlando tudo, aqueles irmãos não teriam nem saído, não teriam nem ido. Mas como eu disse, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo. Precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Como é e quem é o Cristo que você diz crer? Quem é o Cristo que você diz crer? É um Cristo que é fruto do seu romantismo? É um Cristo que é fruto da sua concepção? É um Cristo que é fruto das suas expectativas, do que você gostaria do que ele fosse? Ou é o Cristo de Cristo? O Cristo de Deus? O Cristo das Escrituras? Note bem, olha o versículo de número 19 ao 21. 19 ao 21.
Diz assim: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Note bem, olha a palavra deles. Jesus pergunta para eles: do que vocês estão falando? Que coisas que aconteceram? E aí eles começam a relatar para Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. E eles descrevem Jesus como sendo um profeta. Ele era um profeta. Tudo bem. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. E eles vão mais além. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Então aí, eles disseram que Jesus era um profeta e que os chefes dos sacerdotes e as autoridades haviam entregado Jesus até a morte. Qual é a terceira coisa que eles dizem? E o crucificaram. Aí é a última. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Isso está em Lucas 24, 19 e 21. Você percebeu quais foram os 3 equívocos que eles cometeram aí? Eles estão falando de um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Um Cristo que não é o Cristo de Deus. Porque primeiro eles dizem que Jesus era o quê? Um profeta. Jesus para eles era um profeta. Segunda coisa que eles dizem é que a morte de Jesus havia acontecido porque os sacerdotes, os chefes, não gostaram dele. Como tinham poder sobre ele, pegaram-no, entregaram às autoridades e crucificaram e mataram. E depois eles dizem que tinham expectativa. Olha que eu falo, eu esperava. Sabe quando você diz assim? Quando uma coisa se encerra, e você diz, eu esperava ter conseguido algo melhor do que isso. Você tem uma projeção de venda para um mês e você vende 1/3 do que você esperava. Eu esperava ter vendido pelo menos o dobro. Já passou o mês. Eles dizem, eu esperava, como se a história estivesse encerrada. Esperava que ele fosse salvar Israel. Trazer redenção para Israel. Então o primeiro equívoco, quando eles dizem que Jesus é um profeta. João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Ora, se ele era um profeta, ele não podia dizer eu e o Pai somos um. Ele deveria dizer eu sou um profeta e o Pai é o Pai. Em Mateus 14, 32 a 33, quando entraram no barco e o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles declaram que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, dizer que Jesus era um profeta é muito aquém de quem Jesus era. Segunda coisa que eles dizem, que foram os chefes e os sacerdotes que entregaram Jesus para ser crucificado, para ser morto. Em João 15:13, ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 10, 17 e 18, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha própria espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Olha o equívoco que eles cometeram. O Cristo, o Jesus que eu creio, não era um profeta. É Deus. Ele e o Pai são um. O Cristo que eu creio, o Jesus em que eu creio, ele não foi entregue à morte por causa de autoridades religiosas da época. Ele se entregou. Ele sabia o tempo todo. Nunca foi mistério para ele. E a terceira coisa, o terceiro equívoco que eles cometem, é quando eles dizem que eles acreditavam que Jesus ia trazer redenção para Israel, que Jesus veio para apacentar Israel. Tudo bem que na cosmovisão deles, Israel fosse o mundo deles e tal, mas em João 1, de 11 a 13, diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então Jesus não era um profeta, Jesus é Deus. Jesus não foi levado à morte, Jesus caminhou à morte como um cordeiro mudo, sem palavras, que vai ao matadouro, como diz em Isaías capítulo 53.
Ele não disse palavra alguma, não saía palavra da sua boca. E terceiro, Jesus veio ao mundo para a redenção da humanidade, não da minha igreja, não do meu ministério, não do nosso país, mas de todo aquele, onde quer que for, em todo lugar, em toda língua, possa dizer que Ele é o Senhor. Aqueles homens estavam se referindo a um Cristo estranho, um Cristo que foi morto pelas circunstâncias da vida, que não tinha controle sobre as coisas que aconteciam, um Cristo que não era mais do que um profeta, um Cristo que não era mais poderoso do que um sumo sacerdote humano, que o pegava pelas mãos, algemado, até a cruz, e um Cristo que não era muito eficaz, talvez suficiente para redimir uma região, não para salvar a humanidade, mas o Cristo que eu creio, o sangue dele é poderoso para salvar, para libertar, para reconciliar homens e mulheres e crianças em todo lugar.